Fala galera do terceiro ano, tranquilo vocês, gente? Vamos fazer uma aula aqui, o resumo para vocês, tá? Da aula do dia 28 de maio, do horário às 19 horas, com o tema Expansão da Cidadania, Crianças e Idosos, tá? A habilidade é analisar criticamente as condições de exercício da cidadania no Brasil ao longo da história, tá bom? Bom, aqui já mostro a imagem para vocês, falar um pouquinho, uma coisa que você talvez não comentou muito, mas a cidadania da mulher, questionar, né? Será que as mulheres conquistaram a sua cidadania? Bom, no século XX a gente viu que conseguiram o direito de voto, mas será que só o direito de voto que as mulheres precisam conquistar? Mais direitos? Será que as mulheres não têm umas garantias, por exemplo, no mercado de trabalho, de quanto ganha? Por que a mulher ganha menos que o homem no mercado de trabalho? Qual é a diferença? Então aqui tem uma imagem mostrando para vocês de várias mulheres do mundo inteiro com a palavra equal em inglês significa igual, questionando, será que a mulher é igual ao homem mesmo? E pensa que ainda não é, porque são desprezadas, discriminadas por serem mulheres, simplesmente serem mulheres, e às vezes ela tem um maior conhecimento até que um homem, e às vezes ganha menos. Por quê? Qual é o motivo, fundamento disso aí? Não sabemos, né? Sabemos sim, sabemos que a nossa sociedade ainda continua sendo hipócrita e machista, e talvez também não respeita todas as outras minorias, né? Não só a mulher, mas a criança, os idosos e tudo mais, né? Os pobres também. Olha lá, a professora na aula dela, ela comentou sobre a criança, né? O Estatuto da Criança, né? E o Estatuto do Idoso, a UECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, e o Estatuto do Idoso. E aqui eu vou falar um pouquinho só para vocês mostrar para vocês o que ela tinha comentado, né? Nessa imagem. Essa primeira imagem de cima aqui, a imagem da criança na Idade Média. Se você olhar nas imagens, olhar o PPT direitinho, vocês vão ver que as crianças, o menino e a menina, têm o mesmo vestimento do adulto, o pai e a mãe. O menino se veste igual ao pai e a menina se veste igual à mãe. Por que será? Porque as crianças eram consideradas como mini adultos naquela época, né? Não tinha infância, eles tinham que trabalhar. A Revolução Industrial, século XVIII ainda, né, era assim. Você está pegando a Idade Média, eu estou falando, mas antes do século XV aí. Agora, no século XVIII as crianças já trabalhavam 12 horas, então era que a criança não tinha infância. Como assim? A criança tem que ter o direito de estudar, né? Tem que ter o direito de lazer, tem o direito de ter alimentação, saúde, educação, entende? Tem que ter todo o direito. Isso são conquistas que veio a partir do século XX em diante. Olha só, pouco tempo, né? Um século só. E aqui as crianças no Brasil colônia. Aqui uma foto que vocês vão ver com os negros escravos, né, que estavam aqui, e as crianças perambulando pela sala e a cozinha, e até as crianças escravas também, que não tinham direito a nada, né? Eram filhos de escravo, então tinham que comer o que dá o padrão na senzala, né? Então a mãe cuidava lá das comidas lá, e dava dando as coisas para o resto de comida para as crianças que tinham ali. E essa é a realidade do nosso país, as crianças escravas, negras, né? E aqui outra foto é umas crianças da nobreza, as crianças do que faziam parte da corte portuguesa, né? Os filhos deles. Então esses sim tinham educação, tinham uma educação em casa, tudo, professores que vinham dar aula em casa para eles. Então era da elite, né? Eles eram da elite, diferentemente dos negros, cafuzos, mulatos, que eram os índios, que eram mistura de tudo isso, não tinham direito a nada, né? Então é a realidade da criança naquela época do Brasil colônia. Enfim, aqui olha, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da habilidade que eu já falei para vocês, do movimento da cidadania na história do nosso país. Então a gente vê aqui as principais revoluções ou revoltas populares do século XIX no Brasil. Tá? Começa aqui, né, vamos ver aqui, temos a cabanagem, que foi no Grão-Pará, mais ou menos nessa região aqui, tá? De 1835 a 1940. Depois tem a Balaiada, no Maranhão, tá? 1838 a 1941. A Sabinada, na Bahia, tá? Que foi aqui, 1831 a 1833. A Revolta dos Malês, em Salvador, também na Bahia, 1835, e a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, 1835 a 1845, tá? São as principais revoltas populares que vão
dá os primeiros indícios de busca do povo para o trajeto do exercício da cidadania. E em 1891, 89, se eu não me engano, sai a primeira Constituição Federal do Brasil, né? Então, mais ou menos nessa época, ó, a revolta vai até 1845, então 1845 anos depois da última revolta aqui da Guerra dos Farrapos, vai sair a primeira Constituição Federal, 1889, se eu não me engano, ou 90, 91, coisa assim. E aí, aí vai se constituir então esses foram os primeiros movimentos sociais de conquista da cidadania brasileira, né? Demorou. Agora veja bem aqui, ó, as revoltas populares do século XX, que é o século passado, né? 1904, a revolta da vacina, tá? 1904, greves operárias do início do século XX também, tá? Era Vargas aí, passeata dos 100 mil, que foi em 1968, comício das diretas já, em 1984, eu vivi isso aí, e o impeachment de Collor em 1992. E para ser mais ainda tem o impeachment da Dilma também, que foi o último também, questão de conquista de direitos dos brasileiros, né? Descontente com o presidente da República, que cabe na Constituição o impeachment, ou seja, ele cometeu algum crime de responsabilidade contra a Constituição Federal que fere todos os cidadãos brasileiros, tá bom? Bom, e aqui uma atividade simples que eu quero passar para vocês, é para vocês analisar essa charge, tá? Que tem aqui, é um mapa do Brasil, que ele fala assim, o que preciso fazer para mudar isso, doutor? Daí, e aqui está falando no começo o título, né? O Brasil, penúltimo lugar no ranking global de qualidade da educação. E aí o doutor vai falar, exercitar mais o cérebro, você está com corrupção alta, baixa remuneração dos professores, verdade, né? E excesso de reality shows na cabeça, Big Brother, ou seja, ele está fazendo um diagnóstico da educação no Brasil. Complicado, né? Você saber disso, né? Então a pergunta é, a cidadania é proveniente da qualidade da educação? Sim ou não? Por quê? Justifique.